Como tem sido costumeiro desde que aqui chegamos, com exceção do ano em que o reverendo Valdivino esteve internado no mês de maio, nós revezaremos o púlpito durante o mês de maio. Eu o convidei para ministrar-nos a palavra do Senhor por 2 domingos. Eu farei hoje e domingo próximo, 3º e 4º, será de responsabilidade dele. E ele me desafiou para que nós trabalhássemos o texto de 1 Coríntios 7. E é isso que nós faremos. Então eu não tenho a menor ideia do que ele falará, e ele menos ainda do que eu falarei. Apenas o texto será o mesmo. Eu não sei se eu fiquei com a parte mais difícil. Porque quem começa não fica sem uma base, né? O outro que escuta já fala, já sei, não vou falar isso aqui, vou falar outra coisa. Mas nós vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu lerei os ímpares, os irmãos, o próximo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 7. E os ímpares, os 7 juntos. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Este é um assunto deveras complicado. Ainda há um certo tabu na igreja quando se trata de relacionamento. À luz de uma série de conceitos, de princípios que norteiam, religiosamente ou não, uma relação conjugal, ou o casamento de um homem e uma mulher, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 7, nos permite visualizar, por exemplo, que o celibato, ou como conceito, ou como princípio, é uma questão de preferência pessoal. Isso para mim fica muito claro nos versículos 6 e 7. Ou, como ele usa aqui a palavra, é uma questão de concessão, que no grego é igual a uma permissão voluntária e pessoal. O celibato é uma questão de voluntariedade, e é uma questão muito pessoal. Se eu quero, eu posso, se eu não quero, eu não posso, não tem problema. Diferentemente disso, o casamento é sim uma obrigação. Obrigação para aqueles que não têm o dom, ou não têm o chamado, ou a vocação, ou o ministério da continência. Dos versículos de número 1 e 2, permitem a gente visualizar isso. Também, inclusive, principalmente, como uma maneira justa e honesta de encarar os fatos, a fim de se evitar a impureza. Verso 2. Que no grego, literalmente é fornicação. Ou a relação sexual entre pessoas não casadas, ou solteiras, separadas, divorciadas ou viúvas. Porque o adultério envolve necessariamente, pelo menos que uma das partes seja casada. Quando não é, é fornicação. E a Bíblia condena. E se a gente for olhar Coríntios mais para frente, nós veremos que os fornicários não herdarão o reino dos céus.
Para o apóstolo Paulo, nós podemos dizer que o casamento é uma sociedade, uma união de um homem com uma mulher. Duas pessoas que se tornam, de acordo com o que ele mesmo escreve, em 1 Coríntios 6,16, uma só pessoa. Envolve a devida provisão para satisfação e para a realização de cada cônjuge. E para isso, queridos, eu quero que observemos na noite de hoje o que a gente pode chamar de 3 obrigações mútuas ou 3 direitos conjugais que precisam se fazer presentes nessa união conjugal, nessa relação conjugal. E a primeira obrigação mútua, ou o primeiro direito conjugal a ser observado aqui em 1 Coríntios 7, que eu quero destacar, é o da reciprocidade na relação conjugal. Olhem o verso 3. Ainda que o contexto direto e objetivo, os versículos 1 e 2, desta declaração, de que o marido deve pagar à sua esposa o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Então, ainda que o contexto nos mostre que o que é devido seja principal e mais objetivamente uma razoável e satisfatória relação conjugal, sexual, e aí a impureza ou a fornicação e até o adultério seriam evitados, não só de sexo vive um relacionamento conjugal. E, salvo por questões de saúde, física ou emocional, não existe relação conjugal sem sexo. Evidentemente, a satisfação e a realização recíprocas ou mútuas devem imperativamente estar presentes na união do casamento entre o homem e a mulher. A união pelo casamento, que envolve o homem e uma mulher, deve produzir, provocar a realização recíproca ou mútua. Reportamos-nos, por exemplo, lá ao início de tudo, Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando o Senhor Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Por isso, ele faz uma auxiliadora. Essa auxiliadora, no contexto, é alguém que complete o homem, que o realize, que o supra, física, emocional e espiritualmente falando. Física, óbvio, pela questão do sexo, da humanidade, porque Adão, quando vê Eva, diz, é osso do meu osso e é carne da minha carne. Emocionalmente, por partilhar e por compartilhar de sonhos, de sentimentos, de ideais, de desejos e de objetivos. Tem a ver com apoio, com ajuda, com amor, com afeição, com companheirismo, com segurança. Reciprocidade na relação. Espiritualmente, por resistirem às investidas do inimigo. Em oração, busca-se ao Senhor, em dedicação, serve-se ao Senhor com compromisso de vida com Deus. Reciprocidade na relação conjugal é a primeira obrigação mútua. Queridos, essas coisas precisam estar presentes na relação da família. E é uma coisa mútua, recíproca. E essa primeira obrigação reforça a segunda, que é a de envolver-se com respeito. Olhem para o versículo de número 4. Quando Paulo diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E vice-versa. O que nós podemos visualizar é o respeito. Respeito que um deve ter e demonstrar para com o outro. Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao marido. E o corpo do marido, por sua vez, pertence à mulher. E isso só pode se dar, só pode acontecer onde, quando e por que há respeito. Quando Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa, ele não estabelece que um é dono, que é proprietário
ou que é extensão do outro. Mas há uma igualdade na realização e na satisfação. Quando Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa, o que impera é o respeito mútuo. Porque vejam, eu não posso fazer com o meu cônjuge o que, quando, como e onde eu quiser. Porque meu cônjuge também pode em mim e para comigo. É uma questão de igualdade na realização e satisfação conjugal. O corpo dela não pertence a mim, o meu não pertence. O corpo dela pertence a mim, mas o meu pertence a ela. Eu não sou dono do meu cônjuge, tanto quanto ele não é meu dono. Eu não posso possuir o meu cônjuge, como ele também não pode me possuir. Certa vez, eu atendi um rapaz que foi encaminhado a mim pela esposa, com problema de ciúmes. E a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: quanto você sente ser dono da sua esposa? Ele disse: totalmente. Eu sou dono dela. Aí eu falei: cara pálida. Como era crente, foi fácil, né? Vem cá, filho, ó, abre aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 1 Coríntios capítulo 7, ó. Você não é dono de nada. Ela não te pertence, tanto quanto você não pertence para ela. Você não manda nela, tanto quanto ela não manda em você. Você não é dono dela, tanto quanto ela não é dona de você. Eu não posso fazer isso. Porque no respeito mútuo, como obrigação mútua e como direito conjugal, eu posso e devo ser e tratar o meu cônjuge como ele pode e deve tratar a mim. A igualdade na relação. Porque há respeito. No respeito mútuo, como obrigação mútua, ou como direito conjugal, eu falo ao meu cônjuge, eu falo do meu cônjuge, o que ele pode falar para mim e falar de mim. Há igualdade na relação. Porque tem que ter respeito entre os dois. No respeito mútuo e obrigatório, como obrigação mesmo, desculpa a redundância, como direito conjugal, não pode existir um maior, um menor. Um superior, um inferior. Não pode um que é mais, outro que é menos. Um que pode e outro que não pode. Um que manda e um que obedece. Não é assim. O versículo 4, Paulo diz: o corpo do marido pertence para a mulher e o corpo da mulher pertence para o marido. Respeito mútuo. E é obrigação. E essa segunda obrigação nos leva à terceira. Não me negar a relação conjugal para não ser derrotado por Satanás. Olhem para o versículo de número 5. Mais uma vez. Casamento ou relacionamento conjugal não é só sexo. Mas não existe casamento e relação sexual sem sexo. Salvo por questões de saúde, seja ela física ou emocional. Mas quando nós lemos que Paulo diz assim: não vos negueis uns aos outros, nós podemos pensar em termos de realização e satisfação na relação conjugal, como fatores como, por exemplo, o diálogo. Casais que não se falam, não se comunicam, ou quando o fazem, só há discussões, ofensas, xingamentos, não há elogios, não há reconhecimento, não se valoriza, só se critica, só se censura. Isso é me negar, como diz Paulo aqui no texto, ao meu cônjuge. Espera aí. Eu me casei. Alguns dizem: pastor, me casei com isso. Então tá bom. Me permita usar o isso. Você não se casou com isso? Pois é. O isso se casou com você também. Não é assim que funciona? É recíproco. Quando
você não conversa, você está se negando ao cônjuge. Quando o cônjuge não conversa com você, ele está se negando a você. Segundo, omissão de deveres diários. Queridos, quantos homens que se negam, se recusam a ajudar nos afazeres domésticos, no cuidado com os filhos, porque trabalham fora, porque eles são os provedores. E aí, já que eles fazem muito, porque trabalham fora, as mulheres também acabam não ajudando com as despesas de casa. Porque já que o homem é provedor, ele que se vire para sustentar a casa, o esposo, os filhos, o gato, o cachorro, o marreco, o periquito, o ganso, o papagaio. Terceiro, uma questão de espiritualidade. Casais que não oram juntos, em dia e hora alguma. Não oram um com o outro, não oram um pelo outro, não falam sobre textos da Bíblia, não compartilham nada espiritualmente falando. Às vezes até evitam certas programações, quando não, senta-se um no lugar, outro em outro lugar. E aqueles ainda que frequentam igrejas diferentes do cônjuge, que é para não conviver mesmo. Isso é negar-se espiritualmente ao cônjuge. Uma outra forma de negação é quando a gente se nega a participar da vida comum, do dia a dia da relação conjugal. Queridos, no meu ponto de vista, respeitando quem pensa diferente, mas para mim é lamentável quando a gente sabe que existem cônjuges que não sabem quanto o outro ganha. Não há satisfação com o que se gasta, como gasta, com o que se gasta. Em vários itens. Não se trata do que fala, do que se precisa. Não se sabe exatamente onde ou com quem ou fazendo o que o cônjuge está. Não se sabe nada sobre a saúde do cônjuge. Se usa medicamento, para que usa, por que usa, como usa, quando usa. Tem cônjuge que não sabe nada disso do outro. Certa vez eu conversei com uma senhora na igreja, e ela me falava o seguinte: pastor, se eu ficar doente, eu morro. Mas por quê? Pastor, meu marido não sabe que remédio que eu tomo, que hora que eu tomo, para que eu tomo e onde eu vou. Ele não sabe nada. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. A senhora vai fazer uma folha, colocando remédio por remédio. Para que serve, que hora que a senhora toma e a dosagem que a senhora toma. E vai colocar na geladeira. Porque a geladeira ele sabe onde fica, né? Ah, isso ele sabe. Ele sabe abrir a porta. Sabe? Então coloca lá. E ele vai achar. Porque se a senhora passar mal, pelo menos tem um papelzinho lá. Não se sabe, queridos, sobre a amizade dos filhos. Onde moram os amigos. Não se tem telefone desses amigos. Não se sabe nome dos pais, o que fazem. São cônjuges que se negam a viver a vida comum no lar. E Paulo está dizendo que está errado. Esse não é o modelo. Não se sabe onde se guarda pertence pessoal. Às vezes eu brinco com a Nil e falo para ela assim, onde você escondeu aquela panela assim, assim, assado? Eu não escondi nada, não, está aqui, ó. Tá bom, então você não escondeu. Não se sabe onde guarda eletrodoméstico. Pasmem. Mas tem marido que vai procurar um mix no banheiro. Não se sabe onde se guardam as panelas. Onde se guardam os pratos, as tampas, gêneros alimentícios. Nega-se a viver a vida comum na relação conjugal. Paulo escreve 1 Coríntios 7, de 1 a 7, para corrigir isso. E para corrigir essas coisas,
nós precisamos observar 3 princípios. O da reciprocidade na relação e satisfação conjugal. Eu posso e devo me satisfazer e me realizar, mas a minha esposa também. Meu cônjuge também. A questão do respeito. Meu corpo pertence a ela e o dela pertence a mim. Eu posso fazer nela o que ela pode fazer em mim. É assim que funciona. Eu posso não concordar com isso, mas aí eu vou brigar com Paulo e com Deus. É um direito. Não me negar a relação conjugal para não ser derrotado por Satanás. Paulo é bem claro quando ele diz, não vos priveis, para que Satanás não vos derrube. Maio é o mês da família. Nós tivemos uma reunião de casais no mês passado, e eu disse que por conta da nossa disparidade de idade de casais, nós temos casais aqui com 1 ano de casamento, alguns com 5, 8, 10, 20, 30, casais que não têm filhos, casais que têm filhos, casais que já têm netos. Então a nossa disparidade é muito grande. E aí eu primei por trabalhar na questão da relação. E como a gente já tinha combinado com o reverendo Valdivino de trabalhar sobre relacionamento no mês de maio, eu aproveitei o gancho para trabalhar com os casais sobre isso. Queridos, a relação, ela é modelo para as nossas relações, devem ser modelos para as relações dos nossos filhos. Há muitos filhos que dizem, eu casar para viver que nem meu pai e minha mãe vivem, Deus me livre. Porque esse é o modelo. Agora, quando a gente faz tudo direitinho, os filhos almejam, eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Eu quero um marido igual ao meu pai é para minha mãe. Eu quero uma esposa igual a minha mãe é para o meu pai. Modelo. Quero orar com os irmãos sobre isso. Aproveitar que nós estamos relativamente próximos aí, esposas e filhos, esposas e esposos, maridos e esposas. Eu vou pedir que você, de maneira que lhe for possível, possa orar juntamente com a sua esposa. E ela juntamente com você. Às vezes nós nos negamos isso, né? Não oramos juntos. Não oramos pelo cônjuge, nem ele por nós. Agora é um momento, uma oportunidade que você tem de orar. Vamos lá? Senhor Deus, ajude-nos no nosso relacionamento de marido e mulher. Ajude-nos a desenvolver um relacionamento onde os cônjuges se realizem, onde os cônjuges se completem, onde haja satisfação na relação, onde haja respeito, porque o corpo da minha esposa me pertence tanto quanto o meu pertence a ela. E eu posso o que ela pode, eu devo o que ela deve. E ajude-nos para que não nos neguemos como cônjuges uns aos outros. E não é negar apenas na questão sexual. Eu repito, porque é nisso que eu creio. Casamento não é só sexo, mas não existe casamento sem sexo. Ajude-nos a não nos negarmos para o diálogo. Ajude-nos a não nos negarmos para com os deveres, para com a participação, para com os afazeres domésticos, para com a espiritualidade. De repente, essa é a oportunidade que a gente tem de sentar-se junto ao cônjuge para orar pela primeira vez durante o mês de maio. Mas é agora. E ajude-nos para que isso se concretize cada vez mais. Com humildade, a gente possa procurar o cônjuge, elogiá-lo, parar de só censurá-lo, parar de só criticá-lo. Senhor, a reciprocidade, eu entendo, é o ponto básico deste primeiro trecho de 1 Coríntios 7, de 1 a 7. Ajude-nos a desenvolvê-lo todos os dias, o dia todo, no nosso relacionamento conjugal. Abençoe-nos como família. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.